O que você faz quando sente dor? Você vai logo procurando um remédio, né? E se você, ao invés disso, parasse e ouvisse o seu corpo, a sua mente e o seu espírito? Roda a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Sim, sempre com pontos de vista que merecem ter aqui com a gente um ponto de fala. Antes de a gente começar mais um super papo, super interessante hoje, hein? Não perca. Eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal se você ainda não fez. Sim, acione aí o sininho da rede social, deixe seu comentário, seu like, espalhe a geral, assim mais gente tem acesso a essas conversas que vão ao ar aí todas as terças e quintas aqui no Ponto de Fala. Hoje, o meu convidado vai explicar um tipo de treinamento diferente aí. A gente já ouviu falar de muitas coisas 3D, mas você já ouviu falar em treinamento 3D? Eu fiquei muito curioso, porque envolve aí corpo, mente, espírito, e ele que é especialista aí, né, nesse tipo de treinamento, vai contar pra gente aí como que se desenvolve isso e quais que são os benefícios que a gente pode trazer aí, tanto para a nossa saúde física e mental. Samurai, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, seguindo a linha do programa aí. É um enorme prazer estar aqui, como já te falei, né, Fernando? Uhum. Me senti até em casa aqui, tem muita coisa aqui que me atrai bastante, inclusive começar pela sua maravilhosa camiseta. Olha aí, né? Pearl Jam, né? E já prometeu aqui que vai gravar um episódio depois pra gente falar sobre grunge e Pearl Jam, né, Samurai? Podemos falar. Você fecha nessa ou não? Já fui pra Seattle, já... Ah, daí vai me fazer inveja. É a viagem que eu quero fazer, cara. Precisa fazer Seattle, um lugar muito bonito mesmo, cara. É, né? Bem bacana, bem diferente do que a gente pensa que é quando vai pra Seattle. Seattle é um lugar... A gente escuta você falar, um lugar onde... Só chove. Só chove, não tinha nada, por isso até teve esse movimento grunge na época, né? Porque a galera não tinha muito o que fazer, ficava lá e tocava. Mas não, é uma cidade bem movimentada, bem rica e bem bonita. Tem um mercado lá muito legal. Olha só. Costa, se come muito bem. É um lugar bem gostoso. Olha aí, amor, vamos planejando essa viagem aí que vai valer a pena. Ela também adora, então acho que vai ser fácil convencer. Seattle vale a pena. Mas antes que a gente se perca aqui nesse caminho gostoso aqui do rock and roll de Seattle, explica pra mim aí, Samurai, que ideia é essa de treinamento 3D? A gente vê 3D, a gente já relaciona com cinema, tecnologia, né? Como que isso acontece aí num treinamento? Pois é, então vamos até começar pela relação com tecnologia. Então, a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em luzinhas e botões, né? Sim. E raios lasers e coisa assim. Mas eu costumo sempre dizer que assim, a coisa de maior tecnologia que existe no solo da Terra é o corpo humano. Tá. Ele faz milagres, ele faz mágicas, ele faz coisas espetaculares que a nossa melhor tecnologia não chega nem perto de fazer. Tanto que até hoje não se consegue construir um robô que seja sequer parecido com o corpo humano. No máximo é uma partezinha que lembra, talvez o visual lembre, mas aí você põe ele para se mexer, põe para falar. Hoje a gente está vendo o lance de inteligência artificial, aqueles robôs que já dão até entrevista, mas eles são todos ainda muito travadões, são robôs, né? São robôs. Não enganam ninguém, né? Então, para mim não tem nada com mais tecnologia que o corpo humano. E é a partir de olhar esse corpo humano que a gente desenvolve o treinamento tridimensional. A lógica do treinamento, ele se baseado em um ponto central. Tá. Nós somos um ser mais complexo do que corpo. Então, nós somos, pelo menos, porque podemos destrinchar e abrir esse campo para outros vieses, mas pelo menos corpo, mente e espírito. E deixar essa parte do espírito, pelo menos ligado às emoções. Nós somos um ser que são massa, matéria física, que se move. Nós somos um ser que pensa, raciocina. E somos seres, na pior hipótese, que pelo menos sentem. Isso tudo a gente está provado. Que ainda pode ter um lado transcendental, que a gente não consegue nem entrar nessa seara, mas que certamente influencia. Sim. Quantas pessoas não tomam decisões baseadas nas mais diversas coisas, por exemplo, o horóscopo, ou na sua própria fé. E mesmo que, vamos até dizer num sentido mais material, que o que ela acredita não existe, só o fato dela acreditar passa a existir muda a atuação dela na vida, sabe? Sim. Eu não faço isso porque meu Deus não quer. A gente teve até convidado aqui que falou que pode ser alguma coisa de um como que chama? Esqueci a palavra aqui. Uma pessoa da sua antecedência, da família, né? Lá do seu ancestral. Sim, pode ser. Do seu ancestral seu que ficou ali na sua... Cara, sei lá, se você é filho do Einstein, ou terceiro neto do Einstein, sei lá. Cara, o Einstein tá na tua linha. Não tem como você não ser influenciado por ele. Sim. Se nós já somos, você imagina por você ter algo muito próximo. Então, e essa influência dele faz você tomar decisões hoje. Inclusive, a gente está falando aqui porque o Einstein existiu, né? Sim. Senão a gente não teria Pode crer. toda essa conexão que a gente tem hoje. De alguma forma, ele continua influenciando até a forma como a gente faz um podcast. Sim.
Então, quando a gente pensa que a coisa é muito mais complexa, eu não posso trabalhar com o ser humano pensando nele só no corpo. Eu fiz aula de anatomia na faculdade, né? E na anatomia você tem uma bancadona imensa assim, põe um corpo lá inanimado e é ali que você estuda. Aquilo é qualquer coisa menos o que toca a minha campainha para eu atender. Quando alguém toca a campainha, ela vem mais complexa. Ela traz os problemas dela, ela traz a história dela, ela traz os traumas dela. Sim. E eu que trabalho com reabilitação e dor, isso aí são muito mais aflorados. Assim, todo o processo de dor, principalmente dor crônica, ele deixa marcas no seu emocional. Sim. Você se sente menos confiante, você é mais triste, inseguro, abala a tua autoestima, às vezes impede você de fazer as coisas que você ama. E assim, coisa simples. Uma mãe que não pode pegar um filho de 2 anos no colo. Você tem noção do impacto emocional que isso traz? Sim. Então, reabilitar, e aí é uma frase que eu uso também, que ela inclusive ela me norteia no meu processo de reabilitação, reabilitar é dar autonomia em corpo, mente e espírito. Então, qualquer coisa que você prover para essa pessoa que puder melhorar ela em corpo, mente e espírito, em última análise você está ajudando ela a se reabilitar. Porque até em casos onde você não consiga reverter um problema extremamente crônico ou genético, você pode atuar nesses outros campos e facilitar a vida da pessoa a partir, por exemplo, de uma aceitação, de um entendimento, de um acolhimento. Ou até buscar recursos tecnológicos para que a vida dela também seja mais confortável a partir daquilo. Mas sem substituir o recurso tecnológico pela sua autonomia. O lance do treinamento tridimensional é empoderar. Você é o senhor da tua história e você é o senhor também do teu processo de reabilitação. O máximo que eu sou é um companheiro ali na jornada, um facilitador naquele período. Sim. E que daqui a pouco você segue, eu fico. Você entendeu? Então, se a coisa é assim, você tem que assumir esse protagonismo desde o começo. E é difícil quando você está vulnerável, né? Mas é o primeiro passo para sair dessa vulnerabilidade, é entender que a jornada é tua. Que ninguém vai fazer isso por você. E eu costumo dizer assim, cara, eu entendo muito de corpo humano, mas de Fernando eu não entendo nada. Então, se eu for trabalhar com você, a gente é um relacionamento que começa. Assim, você tem que me ensinar a trabalhar com você. Não tem um treino pronto que sirva para todo mundo, né? Não tem. Quantas pessoas já entrevistou aqui? Você consegue ver isso todo o podcast que você faz. Cada pessoa chega de um jeito, tem pessoas que chegam mais enroladas, outras são mais tímidas, outras a conversa flui melhor, outra conversa trunca, outra quer o ar-condicionado ligado, outra quer que desliga. Uma chega atrasada, uma chega na hora. Cara, não dá pra você criar. Imagina que você cria um modelo que é assim, ó, toda minha entrevista vai ser assim, tem que ser assim. Cara. Não passa da primeira, cara. É verdade. O mundo te mostra o tempo inteiro que você não controla as variáveis. E isso, tudo bem, parece claro. Eu tô falando, qualquer um que tá ouvindo agora tá entendendo. Claro, isso é óbvio. Mas como é que a gente faz o processo de reabilitação? Através de protocolo. Então, você chega com um problema no joelho, sei lá, tô com uma condromalácia. Tem um protocolo de tratamento de condromalácia. E o que um protocolo diz para você? Ele parte do princípio que todos são iguais, porque é como se assim, aquele joelho fosse algo que é fixo, só acontece daquela forma, então qualquer processo de reabilitação tem que seguir esse passo. E aí, quando você trabalha com isso, você vai ver que o mundo te desmascara no primeiro minuto. Você fala, poxa, aprendi na faculdade que se eu fizer isso aqui dá esse resultado, mas não dura uma semana para você ver que não dá. E não dá assim, numa larga escala. Até porque qualquer lesão, e qualquer uma, não importa qual seja, ela nasce de infinitas causas. E que assim, há um paradoxo sobre a causa ainda, que ela é a coisa mais importante para você tratar um processo de reabilitação. E talvez a mais inacessível também. Por quê? Nós lidamos com uma matéria, o corpo humano, que com muita boa vontade a gente sabe 10% da função humana. Significa que tem 90% da função que você desconhece. 10%? Mas com muita boa vontade. Eu acordei bem, tô otimista. Legal, tô otimista. Virou 10%, mas na prática não é. É mesmo. E até o que você sabe pode ser questionado, né? Porque você sabe até você não saber mais. Pensa como foi a humanidade antes de descobrir o advento do microscópio, por exemplo. Todas as tuas teorias estavam criadas em cima da informação que você tinha. Você não ia criar uma teoria em cima de um micro-organismo que está dentro do corpo e que você não está vendo. Não tem como você criar essa teoria. E por mais que naquele momento você achou, sobre isso mais ou menos eu sei, quando se descobre uma coisa nova, você fala, puta, mas não era isso aqui que eu... então você começa do zero. Então, ciência de verdade, você só pode refutar, você nunca pode confirmar. Porque em algum momento ela pode ser refutada. E aí tudo que você sabe passa a não saber mais. Ou pelo menos vai ter que ajustar o que você sabe, né? Então a gente parte desse princípio que a gente não sabe mesmo. Então eu tenho que lidar com você, que é um ser único, inédito
E ele não é inédito só para mim, ele é inédito só para você também. A cada segundo você é uma pessoa diferente. Antes desse podcast você estava de um jeito, acabar o podcast você vai estar diferente. Não sei se bom, se mal, mas não é o mesmo. Está sempre mudando, né? Sim. Já dizia Raul Seixas. A gente está tendo uma conversa aqui, nós estamos trocando. Sim. Não dá para falar que você vai voltar ao mesmo estado que você estava antes, até porque você tem uma experiência agora que você não tem. A experiência desta conversa, no mínimo. Então nós somos diferentes todos os dias, todo segundo nós somos uma experiência inédita. Como é que um protocolo cabe aqui? Não há nenhuma possibilidade de um protocolo estar aqui. E para ajudar, tá bom, eu tenho que te ajudar você a solucionar uma hérnia de disco. Tá, quanto você sabe desse assunto? Olha, no dia de otimismo, 10%. Então eu estou falando de um ser singular, único, inédito e inédito a cada segundo, que eu nunca vi nada parecido na vida. Nunca foi visto nada parecido na história da humanidade. Não é no hoje, é no sempre. E eu, para isso, uso ferramenta de 10% do conhecimento disso daí. É uma equação que quase não fecha. Mas na prática a gente tem isso com tudo. A gente só não tem a consciência de que tem isso. É verdade. Então, quando a gente está agindo já sem saber. E que você... e como você lida com um cenário desse? Caminhando e aprendendo ao longo do passo, ao longo da jornada, e fazendo escolhas e se baseando também na resposta que as suas escolhas fazem. Então, você está com uma dor, eu falo assim, faz esse movimento. Quando você faz esse movimento, só tem 3 condições. Só pode me dar 3 respostas. Essa dor melhorou, piorou, ficou igual. E aí você vai se nutrindo por um processo de pensamento. E assim, o ideal seria saber qual é a causa dessa dor. E ela há uma causa. E essa causa está em qualquer lugar, menos no ponto da dor. O ponto da dor é sempre a vítima. É quem está reclamando do problema. E é onde a gente normalmente faz os tratamentos, né? É verdade. A gente vai fazer o tratamento ali, mas ali não é o problema. Até para exemplificar, imagina que você pisa torto. Você pisa torto, seu joelho desalinha. Porque ele tem que estar num alinhamento, ele está em outro. Cada passo que vai você dá, está pisando num desalinhamento. Ele vai reclamar de dor, mas ele é a vítima. A causa é que ele está pisando torto. Entendi. Você vai remediar a sua dor. As pessoas geralmente, você vai num tratamento, o que você faz? Deixa eu olhar o joelho, tira a ressonância do joelho, faço não sei o que no joelho, e gelo no joelho, e choque no joelho, e liberação miofacial ali na região. Você vai fazendo tudo no joelho. Você não olha para o teu pé. Se você não olhar para o pé, você não vai achar a causa. Vai acontecer de novo, né? Provavelmente. Não, o mecanismo causador nunca saiu dali. Então você faz uma cirurgia lá para hérnia de disco, você coloca lá umas próteses e tal, não sei o que, legal. Você continua pisando torto, que a hérnia pode também nascer de uma pisada torta. Eu estou usando a pisada porque é um exemplo mais fácil da gente fazer. Mas ela pode vir de uma timidez. Você é tímido, fecha todos os seus ombros, não tem costas que aguenta alguém que anda assim. Vai com o tempo. Você entende? E se você não levar em conta essa timidez, não importa o que você faça com as suas costas, ela é uma vítima desse processo. Então, por isso que a gente fala corpo, mente e espírito. Podia ser a pisada, poderia ser um estresse. Um cara estressado, ele não anda, ele soca o chão. Pá. Entendeu? E não importa o quanto você faça com o corpo, que se ele não mudar como ele vê a vida dele, talvez você não ache a solução. Então, a gente vai aprendendo e vai testando coisas e observando a resposta e se nutrindo por ela. Entendi. E o maior elemento para isso é a dor. No processo de reabilitação, pelo menos. Mas existem outros elementos, mas a dor é o maior referencial. Porque o corpo não vem com manual. As pessoas são singulares. Não tem muito como eu usar o que eu aprendi com outra. Se você quiser um exemplo bom, é assim... Pensa no teu último relacionamento e cria uma regra para aquele. Ele funcionou por 5 anos. O que eu fiz de bom lá? Fiz isso. Teve no dia 3 de abril de 2002, eu levei flores para ela. Então, no dia 3 de abril de 2024, leva lá para tua esposa a flor e vê se vai dar certo. Porque é isso. Entendi. Todo relacionamento vai ser diferente. Então, você não tem manual de instrução, o corpo não consegue te mandar um WhatsApp para falar o que aconteceu. Bicho, tá pisando torto aí. Melhora essa pisada aí. Então, como que ele te avisa isso? Pela dor. A gente sente dor, qual a primeira coisa que a gente faz? Eu tomo um remédio. Pronto. É isso. O que você acabou de fazer? Né? O que você acabou de fazer? Você acabou de matar essa comunicação do corpo. Sim. Já aplaca a dor ali. Beleza. Só que ele estava falando assim, cara, toda vez que você pisa torto, as minhas costas pagam a conta. Aí o que você fez para ele? Você mandou ele calar a boca e continuou pisando torto. Fica quietinho aí. É como se você tivesse um carro que está fazendo barulho no motor e você aumenta o rádio. Coloca lá Black, aumenta lá a live e vai cantando e... Não tô te ouvindo, meu carro tá bom. Se eu não ouço, tá bom. Né? Tá ótimo, E a gente não faz isso com o carro. Por quê? Porque o carro a gente comprou, né? E quando a gente acha que tem mais valor que a gente pagou, né? O corpo veio de graça. Mas pelo contrário, né? É a única coisa que você vai carregar do dia que você nasce é o dia que você morre. Agora, eu quero entender as diferenças. Vou até usar um exemplo meu, cara. Que eu fiz um tratamento convencional, né?
Pandemia estourou, vim trabalhar em casa, daí comecei a trabalhar na cadeira da sala de jantar. Depois de um tempo eu travei. Eu fui levantar para pegar uma água, eu estava trabalhando, normal, levantei e travei. Né? Eu fui no médico, fez todos os exames e tal. Não chegou a ser hérnia, parece que tinha... Protusão. Protusão, tinha descolado um negocinho, só fiz tratamento convencional, né? Com acompanhamento do fisioterapeuta. Fiz acho que umas 15 sessões de fisioterapia e tomando medicamento. O que seria diferente no tratamento se eu tivesse te procurado, por exemplo? Tá. Primeira coisa, eu ia olhar um cenário mais complexo. Você está atribuindo isso a ter sentado numa cadeira. Foi o que eu expliquei para o médico. E aí eu ia tentar ver se isso realmente faz algum sentido, né? Tá. Por exemplo, troca a cadeira, tem que melhorar, então. Entendi. Se a culpa é da cadeira, é só trocar a cadeira que ela melhora. Se não melhorar, a culpa não era da cadeira. Uhum. Quando você vem trabalhar em casa numa pandemia, traz elementos que não são só o físico, não é só o sentar. Você passa sentado o dia inteiro no escritório, você chega e passa sentado em casa. Não mudou lá grande coisa o que o teu corpo desempenha, sabe? Mas ter o estresse do trabalho que você traz para dentro de casa, ter o trabalho, a casa que você traz para dentro do trabalho, esse crossover aqui não costuma funcionar tão bem, porque a casa tem que ser um santuário, né? A casa é o lugar onde você esquece do trabalho, onde você vive a tua família, onde você vive os teus momentos, onde você tem a tua privacidade. Eu costumo falar, minha casa é um templo, cara. É raro quem entra na minha casa. Então, a gente misturou valores emocionais ali que ajuda a se perder. Muita gente ficou muito mais triste, não podia sair de casa. Você não podia sair para tomar uma cerveja. Não é só a pandemia, não trouxe só o sentado para dentro de casa. Ela tirou o seu happy hour, ela tirou o seu convívio social. Pessoas morreram à tua volta. Ou seja, tem todo um cenário emocional fortíssimo. E talvez isso explique muito porque as pessoas sentiram mais dor nesse período. Sim. E chegam a travar. Foi muito comum, teve um aumento de incidência de casos muito grande. As pessoas ficaram mais sedentárias, as academias fecharam. Sim. Lembra? Eu lembro disso, cara. Não podia nem em nenhum lugar, né? A gente esquece rápido, né? Isso. Não, e isso é ao mesmo tempo um problema e uma dádiva. Né? Mas também o lembrar muitas vezes não te ajuda em muita coisa, sabe? É verdade. Virar a página às vezes. Vira a página e segue em frente. Porque muitos dos problemas são de pessoas que não esquecem, né? Sim, É a amargura, é o rancor que fica ali. E a pessoa não se permite dar o próximo passo. Porque aquela é meio chavão, mas perdoar o outro é se dar a oportunidade de voltar a viver sem aquele peso daquela memória, né? Então você faz isso para você, não é algo que você faz para o outro. É que para funcionar você tem que pôr o outro ali na jogada, mas de fato é algo que você faz para você. Então esse seria o primeiro olhar. A gente ia partir do princípio que a gente não sabe. A primeira coisa é eu não sei, eu pergunto. Se eu já sei, eu já sei. Eu não tenho mais que perguntar, não vou descobrir mais nada. E se não funcionar, eu vou falar que é a tua genética, ou é assim mesmo, nem sempre dá certo, porque é o que acontece. Se você for pegar... pessoas que fazem cirurgia perna de disco e acompanhar ela ao longo de 5, 10 anos, você vai perceber que todas elas têm reincidência. É mesmo? É um número altíssimo. Putz. Por quê? Porque se você não mexer... E é uma dor, hein, cara? Nossa. É uma das piores dores que tem. Mas ela também não nasce da noite pro dia. Ela vai te dando sinais. É que a gente desaprendeu a ouvir os sinais, sabe? Desaprendeu a se conectar. Então, um grande skill que você pode ter talvez seja... aprimorar essa comunicação interna. Por isso que, assim, eu falei, qual a primeira coisa que você faz? Falou, eu tomo remédio. Então, começa a evitar isso. Começa a ver o que meu corpo está me pedindo. Aí você fala assim, quando eu vou agachar, eu sinto dor nas costas. Aí já começa a limpar essa informação. Primeiro eu tinha dor nas costas, agora você já começou a limpar. Opa, quando eu vou agachar, eu tenho dor nas costas. Não é que eu tenho dor nas costas. E assim, na primeira consulta que você vai lá, você já sai com umas costas pelo menos 90% melhor. Porque a primeira coisa que eu te falo, o que foi, Fernando? Você fala assim, minhas costas estão zoadas. E aí depois você descobre que suas costas estão zoadas naquele movimento, daquela forma, naquele ângulo, naquela base. Ou seja, você vai se treinando. Suas costas estão muito melhor do que você imaginava já desde aquela hora. E quando você tem a informação, você começa a achar também o caminho da reabilitação. Vamos imaginar nesse exemplo hipotético. Eu vou abaixar no chão para pegar uma coisa lá embaixo e eu percebo que as minhas costas doeu nessa hora. Tá legal. Então existem infinitas possibilidades de você abaixar e pegar aquilo ali. A gente já pode começar a trabalhar e brincar com isso. Mas o que eu tenho que achar aqui é o momento onde a dor começa. E como que eu vou achar? Vamos imaginar
que você vai descendo até a tua mão chegar na altura do joelho, não tá doendo. A partir dali começa a doer. Opa, já achei na altura aqui o momento que ela começa. Se eu for trabalhar qualquer coisa com você, eu vou trabalhar até ali. Ali eu tenho um ângulo de segurança. Por quê? Porque o teu corpo me disse isso. Não é o protocolo que me diz isso. É o teu corpo. Porque o do outro pode ser mais alto, o do outro pode ser mais baixo. Do outro pode já começar o movimento já doer. Uma outra coisa que a gente pode olhar. Quando você está de pé, você está em alguma posição do seu pé. Você pode estar com os pés afastados, mais fechados, mais abertos, uma perna na frente da outra, os pés rodados para fora, um para fora, outro para dentro. A verdade é essa, se você parar para olhar agora, para mim, para você, para ela, nós estamos com pés em posições completamente diferentes. E não tão neutrozinho, bonitinho, no esquadro. Aquilo lá quase que nunca acontece. E aí eu posso brincar um pouco com isso, tá? Quando você abaixa para pegar um negócio no chão, dói suas costas. E se você abrir mais a perna? Você vê que ela vem sempre por perguntas, ó. E se? E se? E é assim que se faz ciência, né? E se? E se você abrir mais a perna? E de novo, você só pode me dar 3 respostas. Melhorou, piorou, ficou igual. E a partir dessa nutrição eu vou criando o seu trabalho de reabilitação. Então vamos imaginar que nesse caso hipotético você fala, nossa, agora que abriu a perna ficou bom pra caramba. Não, nem senti as costas. Porque para cada configuração do seu corpo existem ângulos diferentes do próprio uso dele. O teu corpo se reorganiza para respeitar aquele ângulo. Exato. O quadril está mais aberto. Bom, o músculo da perna que estava nesse sentido agora, ele está nesse sentido. Sim. Então ele faz força com outros vetores. E de repente esse é um vetor favorável para você. Então aqui você já sai com uma informação. Pelo menos hoje, se você for pegar alguma coisa no chão, afasta um pouco mais as pernas. Por que eu sei isso? Porque teu corpo me disse. Teu corpo disse. Quando você faz isso, não dói. Então para ele está confortável. Se está confortável, vamos seguir essa orientação. Mas eu preciso resolver isso daí, porque reabilitar é da autonomia. Você tem que poder agachar e pegar qualquer coisa no chão de todas as formas possíveis. Então eu vou achar, se com a perna aberta não dói, e se com a perna vai quase junta, dói, você concorda comigo que nesse caminho aqui, em algum lugar começa essa dor? Sim, começa o problema? Tem um limite em algum lugar. Onde o corpo não está lá desempenhando tão bem sua função. Claro que ela é mais fina e à medida que eu vou piorando esse cenário, só vai aumentando a dor. E essa é a grande sacada da dor, ela é gradual, né? Porque se fosse só binário, 1, 0... era uma referência mais menos, mas entre 0 e 1 tem infinitos números. E isso me ajuda muito. Por exemplo, você põe a mão na chapa quente, você tira a mão na mesma hora. O que a chapa quente te falou ali, a mão te falou? Cara, você ficar 3 segundos aí, você perde a mão, filho. Então sai daí na hora. Vaza. Agora, se você, sei lá, tá desconfortável numa posição lá no avião, dá para você ir se ajustando, tentando se ajustar, porque por pior que seja, não é tão ruim quanto colocar a mão numa chapa quente. Porque se a poltrona tivesse daquela chapa, você não ficava lá por nada nesse mundo. E não importava o que a comissária falava. Então, essa graduação me ajuda. Mas voltando para o exemplo, então o que nós vamos trabalhar? Eu vou achar o último ponto de segurança seu. Qual que é o último ponto de segurança? É aquele antes da dor começar a já se manifestar. E é ali que eu faço tudo. Então vamos agachar aqui, vamos pegar coisas em diferentes posições, porque quando eu faço você pegar coisas em diferentes posições, eu vou de novo criando... E você vai fazendo uma série de exercícios, então. Exato. E qualquer treino que você fizer ali, ele vai... Qualquer treino, não importa, em qualquer natureza. Se você lê livro, você melhora seu mental. Não importa, se você fala inglês, você melhora teu inglês. Então qualquer treino que você faz ali, ele vai te dar alguma resposta. E essa resposta é em corpo, mente e espírito. Por exemplo, se eu fizer agachamento naquele ângulo de segurança, você vai ganhar força. Essa força, a hora que eu fechar um pouquinho mais a perna, que era o problema, também é transferida para lá. Então ela já vai ajudar você a fazer aquele movimento. O que mais você vai ganhar ali? Você vai ganhar mobilidade num ângulo muito próximo do ângulo do problema. Legal? Um ângulo muito próximo do problema. Quando você fechar um pouco mais, você já tem um controle daquela mobilidade melhor numa situação muito aplicada, porque está muito perto do problema onde você treinou. Sim. Você vai ganhar confiança. Você chegou aqui comigo falando que suas costas estavam zoadas. Você já está agachando, que era uma coisa que você achava que era impossível de fazer. Você tem noção quanto isso afeta a tua confiança? Sim. Você chegou sem nenhuma esperança, você já tem esperança. Você estava inseguro, você já está mais confiante. É muito diferente você fazer uma coisa com confiança e fazer uma coisa sem confiança. Você vai aprendendo sobre o seu corpo, lembra? Existe a parte do mental aqui que é responsabilidade sua. Você vai entendendo como é que é a lógica que esse corpo funciona. Olha que interessante, pô, que bacana, nunca tinha pensado nisso. Então aí você fala, nunca tinha pensado nisso, você ganhou uma habilidade mental a mais. É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso e agora eu penso nisso, porque mental tem a ver com pensar. Pô, agora eu penso nesse negócio aqui. Ah, tá, entendi. Só de trazer você para essa consciência, aqui tem uma inteligência que você desprezava e que convive com você até o dia que você morrer. Teu corpo tá lá. E você começa a entender qual é a lógica de funcionamento dele e você vai começar a evitar ter problemas lá na frente, porque quando eu sei como uma coisa funciona, eu evito quebrar. Se eu sei que o celular não é a prova d'água, eu não entro com ele na piscina. Agora, se eu não sei, eu vou descobrir da pior forma, né? E não é legal isso com o corpo. É isso. Então...
tudo que você vai aprender vai ser muito fácil ser transferido para a zona do problema, porque você aprendeu muito perto. Então, quando você entra na zona do problema, quase que o cenário é o mesmo das configurações. Elas mudam pequenos graus, um pouquinho menos de ângulo aqui, um pouquinho, esse vetor está um pouquinho diferente e tal. Mas tudo que você aprendeu é transferido para lá, é recurso que você traz para lá. Se eu ficar só treinando e instalar o dedo, eu estou muito longe da dor. Estou seguro, mas esse skill aqui me transfere para quê? Para nada. Entendi. Você entendeu? Então, o que a gente tem que achar é aonde começa o problema e nos desenvolver a partir dali. E o corpo tem um negócio que é assim, né? Acho que o corpo tudo, né? Tem um lance de uso e desuso. Se você usa, você melhora e aperfeiçoa. Se você não usa, anda para trás. E qualquer coisa. Se você fala inglês, estava morando fora, está falando super fluente, fica 2 anos morando aqui sem falar inglês, quando você voltar lá, você percebe que você andou para trás. Qualquer coisa, sei lá, eu era muito bom jogando bola. Aí você fica 10 anos sem jogar bola, você volta, dá para perceber que você foi um dia um bom jogador, mas está muito longe de ser o jogador que você já foi. Mas e se você voltar a treinar isso daí? Você também vai desenvolver mais rápido. Por quê? Porque todos os recursos, os planos motores, todo o caminho para chegar até ali você já percorreu. Então é um caminho que você já conhece. Você não está construindo coisas, você está recordando coisas. E esse processo é muito mais rápido. Sim. Eu acho muito legal. Acho que o principal nisso aí é o aprendizado. De você dizer que não tem nenhum corpo, nem mente, espírito igual ao outro. Então meio que cai por terra aquelas receitas prontas, né? Faça isso que você vai melhorar, 10 tipos de hábitos que você tem que ter, que de repente eu tenho que ter um hábito diferente com o meu corpo para ele funcionar do jeito certo, né? É como se a gente falasse que ouvir Gustavo Lima hoje vai deixar todo mundo calmo. Você fica calmo ouvindo Gustavo Lima? Não, eu só me irrito. Eu me desespero. Pronto. Então... Mas alguém deve acordar aquilo e falar, ai, que dia bom, acho que eu vou ouvir o Gustavo Lima. Então, não dá pra... Assim como não dá... E, aliás, a música é um bom exemplo para isso, né? Todo mundo deve ter uma música que gere emoções em você. Sim. Algumas te geram tristeza, outras te geram... Você põe em cada momento, né? Aqui que eu tô feliz, vou por essa aqui. É isso. Quando eu tô mais melancólico, eu escuto aquilo. Eu sou lutador, eu vou lutar um campeonato mundial. E não dá para ouvir a música que me deixa calmo antes. Não, eu quero que me deixe pilhado, que me deixe ativado. E essa música serve para todo mundo? Não serve. E olha que coisa legal. Como é que eu explico a minha música favorita para alguém? Eu quero contar para você a minha música favorita. Como é que eu explico para você ela? Putz, cara, eu não explico, cara. Tem coisa que eu só sinto, cara. Não dá. Então ela tá em outro campo. Não tá no campo do racional isso aqui. Ele tá num sentimento. E se eu tentar... Olha, experimenta, ó. Você não consegue entrar no mesmo, porque nós somos diferentes. Você não vai querer, você vai fazer por obrigação, de repente, né? Esse é o princípio número 1. A lógica do treinamento tridimensional é olhar assim, foram criados vários princípios do movimento e do ser humano e do universo. Ou seja, o universo tem suas regras. Tá. Se eu soltar essa caneca aqui, você sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque tudo que eu soltar, cai. Porque é a regra do universo. Se eu estiver na Lua já é um pouco diferente. Eu solto o negócio, talvez ele vai flutuando, até caia, mas caia numa outra velocidade. Sim. Até tem um experimento, não sei se você já viu, uma bola de canhão e uma pena. Não? Eles são soltadas num lugar que simula gravidade zero. Tá. Elas caem na mesma velocidade. Olha que legal. Entende? Então, assim, porque o universo tem regras. E não fui eu que escolhi as regras. Eu só sou influenciado por elas. O teu corpo tem regras. Ele não funciona de qualquer jeito. Sai voando aí. Não sai voando, você entendeu? Então... E o corpo do passarinho que voa tem outra regra. E a gente interage. E assim, a gente tem que estudar, então, como que é esse mundo, porque afinal é nele que a gente vive. Sim. Como que é esse corpo, porque afinal é através dele que a gente... Ou não o corpo, como é esse ser, porque é um ser mais complexo, ele é corpo, mente e espírito. Como esse ser ele é, porque é a partir dele que a gente vai interagir. E como é a interação desses dois. E o movimento é a interação desses dois pela forma física. Tá. O pensar é o movimento pela forma mental. Tá. O sentir é a interação deles pelo... Eu sinto a brisa do mar, sabe? É o sentir. Então, quando a gente começou a estudar o que a gente chamou de treinamento tridimensional, vamos esquecer tudo e vamos olhar do zero. Tá. Claro que a gente vem com um background que é super interessante. Assim, eu tenho minha formação, fiz USP e tal, mas ela não fala com esses elementos aqui. A maior parte do tempo não fala. E aí eu falei, tá bom, mas eu posso falar. Então eu vou usar o que eu aprendi e enriquecer com esse olhar. Tá. E aí a gente sempre tenta olhar como é que é. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente vê, as pessoas são singulares. Tudo é singular. Uma folha de árvore é singular. Se você pegar, você não acha duas folhas iguais. Sim. Um besouro é singular. Nós mais ainda. Quanto mais complexo é o elemento, mais singular ele é. Por outro lado, tem um segundo princípio também, que é o que a gente vai chamar de similaridade. Tá. Nós somos completamente diferentes,
mas talvez em proporção nós somos mais iguais do que diferentes. Olha que loucura. E isso convive, coexiste, né? O singular e o similar coexistem. Tá. E nós vamos percebendo que nesse mundo também os opostos se coexistem o tempo todo. A gente trabalha muito binário, porque é uma forma de economizar energia para o nosso cérebro, mas de fato as coisas não se processam binariamente. As coisas são muito mais coletivas, são muito mais complexas. Então a luz só existe na sombra. Pega uma lanterna, aponta para o sol, não acontece nada. Entra com uma lanterna num quarto escuro, você vai ver a capacidade dela de iluminar. Então ela só vai existir naquela sombra. Então eu preciso da sombra para que a luz exista e vice-versa. No mesmo paralelo, eu sou completamente diferente de você, mas eu só me reconheço através de você. Ou de você, nesse caso, do outro, né? Como é que eu saberia se eu sou engraçado se eu estivesse sozinho numa ilha? Não tem como. Não tem como. Como é que eu ia saber várias coisas a meu respeito, se eu sou bonito, se eu sou inteligente, se eu estou sozinho? Não tem. É no outro que eu me reconheço. Então, se é no outro que eu me reconheço, a lógica, o princípio básico, fundamental do treinamento dimensional é pelo outro. O que eu faço é sempre pelo outro. Então, não é do meu jeito, é do jeito do outro. Não é do caminho que eu escolho, é o caminho do outro. E para isso, os valores que normalmente são deixados de lado no treinamento, a gente aplica. Quer ver? Isso aqui tá legal para você? Isso aqui tá confortável para você? Né? Você tá feliz? E qual que é a frase que a gente usa de referência? Você tem que sair daqui melhor do que entrou. Eu já tive uma aluna uma vez que ela chegou lá e dormiu na academia. Ela veio me falando que ela estava 3 noites sem dormir, que ela está com uma dificuldade imensa de dormir, que ela está tomando remédio para dormir. E aí um dia ela estava meio estressada, a gente tem uma cama de massagem lá, que faz massagem automática, não sei o quê. Quando eu percebi, ela estava dormindo. Velho, eu apaguei a luz, liguei uma musiquinha suave e fui lá para minha sala, deixei ela dormindo. Normalmente a gente ia falar, vou repor essa aula, afinal ela não fez nada. Não. Cara, eu perguntei para ela, eu até filmei isso daí porque eu dou curso para poder mostrar que isso realmente acontece, né? Perguntei para ela, essa aula foi boa? Ela falou, foi a melhor aula que eu já tive. Mas é uma aula, entre aspas, de treinamento. Se tem uma coisa que ela não fez naquele dia, foi um treino. Mas a aula estava de acordo com o que ela precisava. Aquela hora ela precisava descansar. Ela não estava conseguindo dormir, ela conseguiu, Já vitória. Cara, puta vitória, cara. Você entende? E é entender assim, saiu daqui melhor do que entrou, é o nosso objetivo. E o exercício, nesse contexto, ele passa a ser um meio e não um fim. Porque em academia o exercício é fim. Você tem que ir lá para fazer exercício. E num espaço um pouco mais holístico, um pouco mais acolhedor, ou, nas nossas palavras, um pouco mais tridimensional, o exercício talvez seja uma excelente ferramenta de te abordar tridimensionalmente. Mas existem outros. É mais como saindo da obrigação e indo para uma sensação de que aquilo lá está te fazendo bem, de uma necessidade que o teu corpo tinha e está sendo preenchida, né? Tanto que eu não uso o termo malhar. O termo malhar ele é negativo por si só. É só olhar no dicionário qual é a definição de malhar. É verdade. Então eu já começo assim, eu estou indo fazer algo que é negativo por definição. Estou indo malhar. Não, cara. Agora, muda por qualquer palavra legal que você quiser. Pode escolher. Estou indo lá me aprimorar. Estou indo lá me respeitar. Estou indo lá me estimular. Me cuidar. Olha como é muito mais legal sair de casa agora. Sacou? Então... É claro que aí você vai falar, mas aí a pessoa vai lá, vai ficar te enrolando porque ela tá precisando emagrecer, mas ela vai ficar batendo papo. Tá, mas a minha função não é bater papo aleatório com ela. É dentro do meu papo mostrar para ela a importância de emagrecer, ué. Sim. Mas se naquele dia o que ela deu conta foi sair de casa para ir para academia, já tá bom. Mas com o tempo isso vai ficar tão claro tanto para mim quanto para ela que só sair de casa e ir para academia já deu. Sim. Agora a gente vai ter que dar um próximo passo. Então qual é o pequeno próximo passo que você pode dar? Porque a gente só dá o próximo passo. A gente não dá um passo de 10 passos, é sempre o próximo. E para cada um, eu tenho que achar onde está o teu start ali, onde está o teu ponto de começo, de início. E aí, a partir desse ponto de início, nós vamos dar o próximo passo. E cada um no seu tempo, e se respeitando. Cara, se você for olhar, a gente estava até brincando aqui antes de começar a gravação, um treinamento novo. Eu falei, não, ele é a coisa mais antiga. No passado é o que se fazia. A gente não tinha todos os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. E o que a gente fazia? A gente tentava entender o que estava acontecendo a partir das respostas que a pessoa ia dando. E não partia do pressuposto que eu já sabia. Hérnia de disco, para você ter uma ideia, está documentado na literatura por Hipócrates, que é o pai da medicina. Isso é grego antes de Cristo, sabe? 400 anos antes de Cristo. A galera já travava. Já. E sabe o que é legal? Sabe o que ele falava lá? Sabe como ele descreveu a hérnia de disco? Ele descreveu... Patologia cometida principalmente em idosos.
Só que hoje não é essa a realidade. Não. O que aconteceu hoje? Nós nos comportamos como idosos. Sim. Do ponto de vista físico. Sim. E muitas vezes do ponto de vista emocional também. Então não pegava os jovens naquela época, né? Não pegava. Como é que era o mundo naquela época? O que o jovem, o adulto fazia? Não existia caixa de supermercado naquela época. O cara passa o dia inteiro sentado. Pô, o pessoal devia. Eu fico imaginando, devia andar pra caramba naquela época. Não existia elevador, não existia televisão, não existia nada. Então, se você precisasse subir um andar, era escada. Você precisava ir daqui até ali, ou era a pé ou era de cavalo. Tudo seu era ativo. Não existia nada que não era ativo. Assim, quais os trabalhos lá? Sei lá, soldado, serralheiro, artesão, marceneiro, cozinheiro. Assim, não tinha trabalho. Ficar 8, 10 horas na frente do computador. Sentada numa tela, isso né? não existe, isso é coisa de uns 100 anos para cá. E só piorando, né? É. Por isso existe academia. Porque senão não precisava existir. É como você chegar para um pedreiro e falar assim, ó, trabalhou 10 horas por dia enchendo laje, chega aqui na academia e vem puxar ferro. Cara, que não faz nenhum sentido. Se o pedreiro vai na minha academia, não é para fazer força. É para liberar aquele corpo, para aquele corpo se expandir, para ele se movimentar, para ele se divertir, para ele extravasar, para qualquer coisa. Por exemplo, um futebol para ele faz muito mais sentido do que fazer uma coisa mais aeróbica só, puxar né? ferro. Porque tem diversão ali, tem movimento e ficar lá fazendo leg press. O cara que carregou o peso o dia inteiro. Meu Deus. Qual que é a lógica por trás disso? Mas não, tem que ser, porque é assim que é. E a lógica do no pain, no gain. Tem que fazer força, senão... Oi? Nossa, odeio essa hashtag, cara. Meu Deus. Graças a Deus está começando a mudar, né? Mas quando eu comecei a falar sobre isso, eu era quase um ET, cara. Mas você falou que é diferente lá, né? Que vocês não falam malhar, por exemplo. Que mais é diferente no ambiente da academia? Vocês têm os mesmos equipamentos? É diferente? Como que não é tem lá? Equipamento. Não tem nada. Tem um outro peso, tem outro elástico, outra coisa, um outro acessório que pode te ajudar. Mas quando eu comecei, minha primeira academia eu montei há 14 anos atrás. As pessoas entravam, olhavam para um lado, olhavam para o outro e falavam: mas não tem equipamento aqui? Que eu faço? Como é que eu vou treinar? Eu falava: só preciso do seu corpo. É aula de treinar. dança, né? O que eu vou ter? E se precisar é aula de dança. Inclusive ela era no fundo de uma academia de dança. Que legal. Quando eu montei a primeira academia era no fundo de uma academia de dança. O que foi até bom, porque o dançarino se identifica mais com isso. Com o espaço. E ele sabe, você pega um dançarino de hip hop, ele vai te falar que dá para fazer muita força sem nenhum equipamento. Porque tem movimentos hip hop que usam muita força. Então a gente tem que começar a tirar um pouco de que treinar é fazer musculação em máquina. Não, isso aí é uma forma de treinar, isso é uma forma de desenvolver força. A gente pensa, toda vez que a gente pensa em força, pensa em musculação. Velho, força é a grandeza da física, não da musculação. Pode ser manifestado de várias formas. Pô, o dedo na tomada ali, você vai descobrir força. Então, força, cara, você encontra de diversas formas. E um corpo saudável é o que consegue criar a sua própria força, né? Porque quando eu vou pegar minha filha no colo, é a partir do meu corpo que eu crio essa força. A gente vê muito isso em esporte, né? Em esportes que não são mais de atletismo, você vê bastante em Olimpíada. O cara forte não é só aquele musculoso, né? Você vê os caras magrinhos e o cara tem uma puta força, né? Quantos fisiculturistas você viu na última Olimpíada? Não vi. Aquela força não serve pra porra nenhuma. Só serve pra ele ficar grande. Mas ficar grande serve pro fisiculturismo. Porque a prova dele é fazer pose num palco. Faz parte daquilo, né? E pro cara que tem que jogar uma bola no gol, driblar um adversário e saltar e cabecear uma bola. Os caras do remo, sei lá. Sim, eles são fortes. Você olha pro cara, é forte, mas ele não é um fisiculturista. Sim. Porque ele precisa se movimentar. E a musculação te tira movimento, ela te encurta. Sim. Então, como é que o cara... Eu sou da luta. Eu não faço musculação desde 2009. Olha só. Cara, o ano passado, por exemplo, que agora começou o ano, então vou dar resultados do ano passado. Eu fui campeão europeu, fui campeão brasileiro, e eu não faço musculação em 2009. Que tipo de luta que é, Samurai? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Que legal, cara. Eu terminei o ano como terceiro do mundo na minha categoria. Que legal. Então, assim, é o alto nível. E quem falou que precisa da musculação? Hoje em dia o futebol já mudou bastante isso. Eu acompanho um pouquinho de treinamento, assim, os clubes hoje com essas TVs que mostram os clubes assim, você consegue ver um pouquinho de como estão fazendo os treinos. Ainda se usa muito treinamento isolado, em máquina, coisa assim, mas já se caiu bastante. Você já vê eles já no campo treinando mais. É quase que eles fazem bastante um funcional voltado ao futebol. E o que é o funcional? O funcional é exatamente isso. A definição do funcional é essa. Eu vou estimular você a partir da função que você vai aplicar. Então, se a sua função é correr, não é subir num palco, eu tenho que dar um treino que te ajude a correr mais, não a ficar forte para subir num palco. O que aconteceu com muito jogador que perdeu suas capacidades fazendo treino físico. Um grande exemplo é o Neto.
O Neto era meio gordinho, Sim, mas jogava bola pra caralho. Pegava no pé dele, né? Aí ele começou a fazer um monte de treino aeróbio, não sei o quê, ficou fininho. Só que aí não tinha mais potência, não tinha mais velocidade. Ele não jogou mais o que ele jogava. Não respeitou como que era o físico, o corpo dele. Ou mesmo, deu né? um treino que não era funcional pra ele. Entendi. Só pensando que ele precisava emagrecer. Não, ele não precisa emagrecer, ele precisa emagrecer e jogar bola. Se você não colocar o jogar bola em alta potência na posição que ele tá, não tem tempo de dominar, pensar, respirar. Ele já tá no coração do jogo ali, ele camisa 10. E tem outros casos do cara era magrinho na base e arrebentava. Não, esse cara precisa ser mais forte que ele na Europa, não vai aguentar. Daí ele fica meio travado. E aí ele para de jogar. Por quê? Porque ele falou que ele precisa... Eu tenho a teoria que o Romário jogou até 42 anos. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 41. Porque não treinou. Treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer. E ele, por que ele não treinava? O que ele treinava? Treinava com bola. Porque bola ele não ligava, ele treinava. Até o rachão ele vai jogar, vai fazer. Agora tá na hora de malhar. O Romário falou, peixe. Um abraço. Comigo não vai não. E isso fez com que? Porque o Romário na pequena área era imarcável. Posicionamento? Porque ele não tava com a perna pesada nunca. A potência dele de explosão era muito alta. E como ele estimulava ela o tempo inteiro no rachão e não ia pra musculação pra ficar mais lento, porque na musculação você fica lento. Fica lento, o treino de potência é completamente diferente daquele treino de musculação. E eles são inversamente proporcionais. Quanto mais você faz um, menos você tem do outro. Sim. Aliás, potência é uma grandeza inversamente proporcional. Potência é força e velocidade ao mesmo tempo. Só que quanto mais força, menos velocidade. É só você ver. Você pega um supino, coloca lá 200 quilos, você não consegue empurrar. É devagarzinho, né? Agora pega 10 quilos. Entende? Aí você tem que achar o ótimo disso daí. O quanto que eu consigo gerar mais força com mais velocidade, porque é uma multiplicação. Então, 1 vezes 10 dá 10. 2 vezes 10 já dá 20. Pô, será que eu consigo? Chega uma hora que um vai subindo, o outro vai caindo. Mas eu acho um ótimo. E é a partir desse ótimo que eu treino. E vou crescendo depois as duas grandezas juntos para que essa potência aumente. Mas se eu só for para os extremos, eu tenho sempre um resultado baixo. Porque se é uma multiplicação, e todo número multiplicado por 0 é 0, todo número perto do 0 também é 0. Então se eu estou levantando um carro aqui, mas quase a 0 de velocidade, a minha potência é baixa. É como se eu arremessar uma bola e a bola vai. Ela vai muito forte. Se o goleiro entrar, ele até resiste. Mas eu nunca vou fazer o gol. Porque o lance do gol não tem a ver com a força dela entrar, tem a ver com... Também ela tem uma velocidade que até o goleiro se mexer... já passou. Já passou, não dá tempo. Entende? Ou você mesmo que encostar nele, a mão dele ainda não está posicionada certinho. Então é a hora que a bola bate na mão dele e entra. Então é olhar o jogo como ele é e a partir do jogo como ele é, criar o treinamento para desempenhar o jogo. Tudo que a gente falou aqui desde o começo. Para reabilitação é a mesma coisa. Olhar o mundo como ele é, olhar você como você é, olhar o problema real que você tem. Então você não tem dor nas costas, você tem alguma dificuldade de fazer alguma coisa. Porque a dor nas costas não se manifesta o tempo inteiro. Se você deita e barriga para cima, dói. Não, essa é a minha melhor posição. Essa posição aqui tá ótima. Então, peraí. Então, essas costas não é tão ruim quanto você pensava. Ela tem lugares que ela tá bem. Entendi. Tá. E qualquer um pode fazer o treino? A partir de que idade? Até quantos anos? A pessoa que está mais idosa, como que ela... Tem uma restrição. Você precisa respirar. Você respirou, você pode fazer. Tá matriculado. Você precisa matricular. Cara, e assim, é tão legal isso daí que você pode fazer sozinho. Tá. Você não precisa nem estar matriculado, cara. Porque se você for olhar, quais são esses princípios do movimento? Então explica pra gente como que a gente começa, então. Se respeitando, se escutando, cara. Tá. Por exemplo, você tá com uma dor. Tenta aprender com ela. Em vez de falar, estou com uma dor, cadê o remédio? Opa, pera, deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar essa dor. Será que se eu rodar, melhora a minha dor? De novo, você só tem chance de ter 3 respostas. Não mudar nada, melhorar ou piorar. Descobri que essa aqui melhora. Legal. O que eu faço? Faz de novo. Você disse que melhora. Continua fazendo. Ela piora. Então, para rodar para a direita, eu vi que aumenta a minha dor. Bom, tomar cuidado agora para rodar para a direita. E para a esquerda? Não, para a esquerda, legal. Então, o problema é rodar para a direita. Só que para rodar para a direita, eu posso rodar um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Será que isso aqui interfere em alguma coisa? Então, vai você aprendendo com o teu corpo. Se eu vou agachar. Tá doendo para agachar. Legal. Será que se eu mudar a posição da minha perna, de alguma forma, eu melhoro o meu agachamento? E você fazendo isso, você já está, de certa forma... Se você chegasse com essa informação para mim, já era lindão, né? Porque você já me matou um tempo de estudo grande. Mas você, não tem ninguém melhor que você para fazer isso, porque você sente. Eu só vejo, você sente. Inclusive, entre o que eu vi e o que você sentiu, eu dou prioridade pro que você sentiu. Não, mas eu vi que era assim... Dane-se. E às vezes as pessoas falam assim, aí não sabe o que fazer e vai criando uns nomes, né? Tipo fibromialgia, isso é genética, essa pessoa cria dor na cabeça dela.
tô cagando. É um fator limitante. E que ela não cria dor do além. Existe alguma causa. Vou dar um exemplo de uma causa que é meio bizarra, assim. Mas eu tinha uma... Antes de eu montar minha academia, eu atendia em academias grandes de São Paulo. Eu atendia na época na Fórmula Academia do Shopping Eldorado, que era a academia dos milionários, dos donos de banco, né? E eu atendi uma mulher super bonita mesmo, né? E ela tinha uma dor na coluna, tinha uma dor nas costas muito grande. Era casada com um cara lá, um figurão também, boa pinta, tal, milionário. E não tinha nada que eu fazia com aquela mulher que a dor das costas melhorava, né? Aí um dia eu no vestiário lá me trocando, e ele conversando com um amigo dele e tal, e alguém perguntou, e aí? Não lembro agora o nome dele. Mas fulano, você saiu com a professora ontem? Ele estava saindo com uma professora lá da academia. E aí ele falou, puta, cara, você não acredita, eu não consegui. Na última hora, minha mulher teve crise na coluna de novo. Eu falei, saquei. Mulher tá sentindo dor pra ele ficar em casa. É uma troca. E com dor tem muito isso, tá? Dor, a mãe tá sentindo abandonada pelos filhos. Eles cresceram, não ligam mais pra ela. Dor, velho. Dor traz eles de volta rapidinho pra casa. Mesmo que seja reclamando. E você se provoca isso? Você nasce, é inconsciente. Consciente. A dor é real. Coisa, cara. Porque qualquer dor, ela nasce de algum lugar do corpo, mente e espírito. Só que se não for do corpo, a gente fala que é uma dor imaginária, como se fosse assim, uma dor que você está criando. Tá criando, mas é a cabeça dele que está criando e ele vive com essa cabeça. E está se manifestando no corpo dele. Ou seja, qualquer dor pode ter origem em qualquer lugar. Entendi. E aí eu entendendo aquilo, eu falei, cara, não vai ter nada que eu possa fazer para curar essa dor dela enquanto esse cenário se repetir. Mas eu não posso interferir nesse cenário, não é da minha alçada. Mas eu posso levar isso em consideração. E esse é o grande lance. E como é que eu levo uma parada dessa em consideração? Imagina que você seja minha aluna. Eu falo, Fernando, caralho, eu dou aula aqui há 10 anos. Tal. Eu nunca vi ninguém agachar tão bem quanto você. Onde está o maior problema dessa mulher? Está na autoestima. A autoestima dela está derrubadaça. Fernando, sabe o que eu gosto? Eu tenho umas aulas que é chata pra caramba, mas a tua aula me salva o dia, cara. Porque eu aprendo tanto com você, Fernando. Você fala tanta coisa inteligente para mim. Então... eu começo a valorizar as coisas que você faz, valorizar as suas qualidades. É claro que eu não vou falar uma coisa que você reconhece porque não é mentira. Eu vou começar. Todo mundo é especial, é só você prestar atenção na pessoa. Cara, você cuida tão bem dos seus filhos. A gente vive tanto no automático que a gente não está fazendo olha pra mais gente, isso, né? A gente não olha pro outro. Lembra que eu falei? O princípio é sempre o outro? Sim. Se eu me reconheço no outro, então eu me reconheço, eu me desenvolvo o melhor professor agora olhando para ela. Você viu? Sim. Eu comecei a olhar para ela e eu começo a ver que qualidades você tem. Poxa, você cuida tão bem dos seus filhos. Eu vejo cada mãe, eu dou aula para cada um. Você fala coisas tão bonitas. Eu não vou mentir para ela, não tem por que eu mentir. Mas eu vou procurar nelas qualidades, porque ela vai reconhecer. Sim. Se eu falar para ela, você é tão não sei o que, ela fala, nossa, cara, doido. Não tenho nada disso. Não serve. A gente vai... Não é mentira que eu estou falando, mas é o olhar. Eu olhei para ela. E quando eu olho para ela, eu descubro. Todo mundo tem. E o que aconteceu? Em bem pouco tempo, ela já estava lá, ela estava se desafiando. Eu falei, você podia tentar pegar um pouco aqui mais. Olha, você faz tão bem, sua técnica é tão boa. E aí ela estava lá, começou a se desenvolver, não sei o quê. Chegou um dia lá... Olha, dormi, há muito tempo eu não dormia sem dor. Eu comecei a ver ela chegando elegante, confiante. Ela era super linda, se vestia que nem uma senhora. Começou a se vestir melhor, começou a... Eu falei, cara, isso aqui tá dando certo. E a dor dela foi embora, ela melhorou a autoestima dela. Como ela resolveu o problema com o marido dela, não sei. Eu sei que eles separaram uma época, depois voltaram. Mas provavelmente um dia ela chegou e falou, amigão, vem cá, deixa eu trocar uma ideia. Qual é que é, né? Você acha que só eu não tô sabendo? A academia inteira sabe que você sai com a gostosona lá. Vestiário ainda, meu Deus do céu. Você acha que só eu sou trouxa? Porque ela sabia, cara. Sim, ela sabia. Ninguém contou pra ela, assim. Ela sabe. A gente sente. De novo, tem coisas que você não precisa entrar no racional. Pois é. Você sente, cara. Você sente o bom dia que a pessoa te dá, a hora que vai embora, como ela te escuta. O jeito que a pessoa entra em casa, né? É isso, você sente, cara. Alguma coisa não tá certo. E aí, se você quiser achar, você vai achar. Ou se você fingir que não viu, o teu corpo não vai deixar você fingir. Ele vai criar uma dor, ele vai te derrubar, vai te deprimir, vai te adoecer. Porque uma vez visto não dá para ser desvisto, né, velho? E aí cabe a você. Você vai querer andar para frente ou você vai querer jogar sua sujeira para baixo do tapete? Então, se você pensar, todo processo e qualquer experiência na sua vida é sempre um processo de autoconhecimento. Porque se você estender a lógica do sair melhor do que você entrou, serve para nossa vida. Você não está aqui para fazer um podcast. Você não está aqui para morar nessa casa. Você não está aqui para ser pai dos seus filhos. Você não está aqui para nada. Você está aqui para sair melhor que você entrou. E qualquer meio é meio.
Através do podcast é um meio de você sair melhor do que você entrou. Através de um treinamento é um meio de você sair melhor dessa vida que você entrou. E quando você pensa assim, pensa, sei lá, você tem 70 anos e quer estudar medicina. Aí você fala, pô, peraí, como é que eu vou estudar medicina, né? Eu vou estudar medicina, hoje eu tenho 70, vou estar formado com residência, tal, vou estar com 80, vou ter 80 anos e vou ser um médico recém-formado. Cara, pra que eu vou fazer isso? Se você pensar que tudo que você aprendeu dessa vida, você leva para as próximas, se você acreditar nisso, é uma crença sua, não tenho como te provar isso, mas você pode ter experiências que te faz sair daqui melhor do que você entrou até o último dia da sua vida. E aí, você, se tiver vida do outro lugar e você conseguir levar, ótimo para você. Você levou. Ou mesmo ter vivido esses 10 anos. Ou mesmo você viveu 10 anos. Né? O que você queria fazer? Você é mais inteligente, você é mais vivo, você está realizando o seu sonho, que seja aos 70 anos de idade. Agora, a nossa lógica ela é sempre o que eu ganho com isso. É a lógica do que eu ganho com isso. E o que eu ganho com isso, se ele for o meu norte, aí ele me bagunça todo o processo. Quando a gente estava falando, tudo é feito em protocolo na reabilitação. Sim. Por quê? Porque eu ganho mais. Em vez de eu gastar um tempo enorme olhando para você e pensando, eu não posso já saber o que você tem e já te dar alguma coisa. E isso eu faço, aquela palavrinha mágica, eu escalo a minha operação. Ou seja, eu coloco um estagiário lá e falo, todo mundo que chegar assim, você faz isso, todo mundo que sei o que, você faz aquilo. E esses caras, a própria tecnologia agora vai varrer do mercado. Por quê? Porque o robô vai fazer isso melhor. Agora, pede pro Watson fazer o que eu faço. Não vai fazer, cara. Ele não tem condição de ter empatia pelo outro, entender o outro, interpretar sinais do outro, se relacionar com o outro, ser gentil com o outro, ter carinho com o outro. E por mais que ele seja, o outro ele é sempre uma máquina. Sim. Ou você já falou com o telemarketing e se sentiu confortável. Assim, ai, que bom, ela é tão gentil comigo. Não tem como. Entendeu? Então, o maior antídoto ao avanço da tecnologia não é frear a tecnologia, é se humanizar. Quanto mais você se humaniza, menos substituível você é, porque está bem longe dos robôs parecerem com a gente. É verdade. E que seja assim, e assim que é legal. Agora, depois de tudo que você falou, o pessoal quer saber como é que eu acho o Samurai, como é que eu começo aí a treinar com ele. Dá um serviço aí pra gente, Samurai, por gentileza. Eu estou ali perto do Parque Ibirapuera, estou ali na Comendador Miguel Calfá, 437, se você é de São Paulo ali, é bem pertinho do parque mesmo, bem pertinho da Faria Lima ali, da Juscelino. Para me encontrar, eu tenho o Instagram, né? É @samurai3D, samurai com O. Imagina samurai, mas troca o U pelo O. Isso aqui vem do meu nome, é Samora. Até explica esse sobrenome, né? É do meu sobrenome, que é Samora, né? Então fica Samurai 3D. Alguém que chama Samora, tem um cabelo assim, faz luta. Amigo, pronto, pronto. É apelido que nasce e já vem pronto, né? Então, me encontra ali no Instagram, me encontra fácil. Se quiser ler um pouquinho sobre isso, eu sou colunista, fui colunista da Boa Forma, agora pedi um pouco de licença lá para a chefa lá, que eu tô fazendo umas transições na minha vida aí, minha mulher tá grávida, aí eu falei... Parabéns. Já é minha segunda filha, né? Que legal. E tô com algumas mudanças, pedi para me ausentar um pouquinho de escrever a coluna, mas lá pro meio do ano eu devo voltar. Parei no meio do ano passado, pedi um ano de férias ali, mas tem muito disso daí escrito lá nas colunas. Show. E aí você acha fácil no site da Boa Forma, você acha lá. Que aí eu explico cada um desses pontos com calma ali. Que aí se você lendo aquilo você pode fazer o do it yourself mesmo. Isso. Né? Porque o único convite que eu tô fazendo para você é se escutar, velho. Se comece por você, né? A coisa que você mais tem que saber no mundo é sobre você mesmo. Em corpo, mente e espírito. Sim. O resto é como esta complexidade interage com os outros. Quanto mais você sabe, melhor você interage. Muito bom. E depois eu vou convencer o Samurai a abrir aqui na Cutia também, na Grande Viana, quem sabe, né? Minha irmã mora em Vargem, cara. Ela mora aqui pertinho. Tá pensando em almoçar com ela. Pode ser um pretexto que você tá no meio do caminho ali. Mas hoje, assim, eu atendo gente hoje na Itália, atendo gente em Barcelona, atendo gente nos Estados Unidos. Hoje a internet te possibilita isso, né? E a pandemia tirou a barreira. Porque como a gente só tinha essa opção, porque era impossível. Antes da pandemia, não dá, não vai ser bom, não é a mesma coisa. Porque a gente pensava de novo nas máquinas. Quando eu não tenho máquina, ou no contato presencial. E não preciso. Se o grande lance é o teu empoderamento, o teu conhecimento, a gente vai na tua velocidade. O que você dá conta de fazer hoje? Vamos melhorar isso passo a passo. Então, até o atendimento online também existe. Da mesma forma. Outra coisa que eu também faço, eu não atendo individual. Não dou aula de personal. Minha aula é só em grupo. Olha que legal. Nós somos seres sociáveis. Eu me reconheço no outro. Não posso vir aqui falar um monte de coisa e depois na hora de olhar, não, é aula individual que
custa R$5.000 por mês. Só que eu já tentei fazer e eu tinha essa preguiça, sabe? De estar sozinho. É isso. É. Não é um ambiente que é acolhedor ou um contra um. Ele é até intimidador, inclusive. Agora, no meio do outro ali, tem uma dinâmica com o grupo, as pessoas se relacionam, se conhecem, cria uma família, né, cara? E é da nossa natureza. Tá. Nós somos tribais, por definição. Sim. Total. Samurai. Esse podcast existe por causa disso. É verdade. Muito obrigado, cara, por sua gentileza de vir aqui, emprestar esse conhecimento tão valioso, né, que eu acho que muita gente tem que saber cada vez mais, entender que a gente precisa sair desse automático, que a gente não é robô, que eles não vão nos vencer, a gente é um ser único, né, cada um. Parabéns, sucesso e espero que a gente volte a se encontrar. Vamos, adorei vir aqui também. Estou à disposição sempre que precisar. Que seja bom o próximo show do Pearl Jam que tiver aqui, a gente vai se trombar lá, hein? Vamos trombar. Né? Vamos sim, com certeza. Então tá bom. E obrigado você que acompanhou aí mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho na rede social, não custa nada, não dói nada. E se doente, tem as soluções aqui também. Olha aí, ó, tô aproveitando o gancho. E compartilha geral, gente. Assim mais gente tem acesso a essas histórias tão inspiradoras e transformadoras como essa que a gente teve com o Samurai aqui hoje. Eu sou o Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá.